A assinatura pelo presidente Bolsonaro do decreto que facilita a posse de armas é o cumprimento de promessa de campanha e, mais do que isso, é um símbolo dos movimentos políticos de direita. O decreto assinado pelo presidente simplificou o caminho para o cidadão obter autorização da Polícia Federal para a posse da arma, licença que prevê que o equipamento poderá ser mantido dentro da residência ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Assim que o decreto entrar em vigor, cidadãos brasileiros com mais de 25 anos poderão comprar até 4 armas de fogo para guardar em casa ou em seu local de trabalho. O texto do decreto regulamenta o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição no país. Após a assinatura, o presidente publicou no Twitter que a mudança promovida visando a facilitação da posse de arma de fogo é, abre aspas, apenas o primeiro passo, fecha aspas. Antes, um alerta: é importante não confundir porte com posse de arma. Para andar com a arma na rua, é preciso ter direito ao porte, cujas regras são bem mais rigorosas e não foram tratadas neste decreto assinado pelo presidente. O presidente Bolsonaro afirmou ainda que o decreto da posse de armas permitirá que, abre aspas, o cidadão de bem possa ter, neste momento, a sua paz dentro de casa, fecha aspas. Citando o referendo de 2005, em que a população rejeitou a proibição do comércio de armas de fogo, Bolsonaro argumentou a necessidade do decreto. Abre aspas, o povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na ordem do dia. Não interessa se estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro, fecha aspas. Para ter direito à posse de uma arma, os cidadãos deverão preencher uma série de requisitos, como passar por avaliação psicológica e não ter antecedentes criminais. O que muda com o novo decreto é que não há necessidade de uma justificativa para a posse da arma. Antes, esse item era avaliado e ficava a cargo de um delegado da Polícia Federal, que poderia aceitar ou não o argumento. E o grande problema que tínhamos na lei era a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado, o senhor ministro da Justiça Sérgio Moro, o senhor ministro da Defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse então, sem a discricionariedade, obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo, disse Bolsonaro. Além de militares e agentes públicos da área de segurança ativos e inativos, poderão adquirir armas de fogo os moradores de áreas rural e urbana com índices de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, conforme dados do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Donos e responsáveis por estabelecimentos comerciais ou industriais também poderão adquirir o armamento, assim como colecionadores de armas, atiradores e caçadores, devidamente registrados no Comando do Exército. O limite de 4 armas poderá ser flexibilizado, caso o cidadão comprove a necessidade de adquirir mais, como por exemplo, ser possuidor de mais de 4 propriedades rurais ou urbanas.
Na legislação anterior, se podia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até 4, e ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas, afirmou o presidente. De acordo com o decreto, caso na residência haja criança, adolescente ou pessoa com doença mental, será necessário apresentar uma declaração de que existe um cofre ou outro local seguro com tranca para o armazenamento da arma. O registro e a análise da documentação continuam sob responsabilidade da Polícia Federal, mas, segundo Bolsonaro, futuramente, de acordo com a demanda, poderá haver convênios com as polícias militares e civis para esse trabalho. O prazo para a renovação do registro da arma de fogo passará de 5 anos para 10 anos. Os registros ativos, feitos antes da publicação do decreto, estão automaticamente renovados pelo mesmo período. As ações da Taurus, uma das principais fabricantes de armas no Brasil, caíram mais de 20% após o decreto. No entanto, esse era um movimento esperado, uma vez que vários investidores escolheram a data para lucrar com as ações que acumularam forte alta desde o ano passado. Outro fator também pode ter afetado as ações da Taurus. Foi uma declaração dada pelo ministro da Casa Civil na tarde desta terça. Onyx Lorenzoni afirmou que o governo estuda a abertura do mercado brasileiro para a produção de armas no país. Isso significaria mais concorrentes para a Taurus, que, segundo analistas, já se encontra em situação financeira delicada. O deputado federal Paulo Martins, PSC, avalia que o decreto de flexibilização da posse de armas é uma sinalização do presidente Jair Bolsonaro a seu eleitorado, mas na prática tem alcance político e legal limitados. Ele explica que a responsabilidade é do legislativo. Essa política terá eficácia somente com uma legislação que dê segurança jurídica ao cidadão que decida possuir ou portar uma arma. É a responsabilidade de legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo, não é do presidente da República, é do Congresso Nacional. As armas para vencer a batalha contra os bandidos estão em nossas mãos, os deputados e senadores. Reação da oposição. O PT deve apresentar ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o decreto assinado por Jair Bolsonaro, que facilita a compra de armas, informa a Folha. O líder do partido na Câmara, Paulo Pimenta, argumenta que a norma extrapola o poder de regulamentação do Executivo e invade competência do Legislativo. Se daqui a 60 dias nós chegarmos à conclusão que isso foi um erro, como nós vamos recolher essas armas? Gleisi Hoffmann também protestou no Twitter contra o decreto de Jair Bolsonaro, que facilita a compra de arma, chamando-os de irresponsáveis. O PSOL anunciou que vai apresentar um projeto de decreto legislativo para sustar pontos do decreto de Jair Bolsonaro, que facilita a compra de armas. O partido diz que vai atacar pontos que flexibilizam o Estatuto do Desarmamento, sem especificar quais regras quer derrubar, informa o Globo.
E você, concorda com a assinatura do decreto de posse de armas? Acredita que a sociedade brasileira, estando armada, se tornará mais segura no futuro? Acredita que a combinação arma e brasileiro combinam? Deixe sua opinião. Obrigada.